Oi, queridas. Esse daqui é um vídeo complementar do capítulo 6, do abandonar o papel de vítima, onde a gente está trabalhando a questão da culpa, tá? E no encontro a gente falou bastante sobre a mochilinha da culpa, né? Das pedras desnecessárias que a gente carrega na mochila e do que é a culpa, né? Desse conflito interno entre a criança e o adulto. E quando a gente se identifica demais com a criança interna, a gente fica com a sensação de culpa. E aí a gente tem que regular, sair dessa identificação, ir para o lado adulto para a gente poder sair desse sentimento de culpa, que é uma culpa desnecessária e que é um obstáculo para a gente sair das repetições, das relações que não são criativas, né? Agora a gente vai falar de um outro tipo de culpa, que é a culpa existencial. E aí ela tá falando disso a partir da página 117, tá? Ela vai falar até a página 191, tá bom? Então, a culpa existencial é uma culpa que faz parte de ser humano, faz parte de ser humana, de estar nesta existência humana. É uma culpa que não pode ser descartada. No máximo, a gente pode escolher com relação a que, ao que, ou a quem a gente vai se sentir culpada. E qual é o tipo de culpa que eu consigo administrar. Por quê? Porque essas culpas, elas estão relacionadas a decisões que são decisões difíceis de serem tomadas. E que sempre, nesses casos da culpa existencial, sempre vai ter alguém que não vai ficar satisfeito com a decisão. E eu tenho que conseguir suportar isso para poder tomar essa decisão. Então, por exemplo, ela dá um exemplo aqui na página 118 de uma pessoa casada num relacionamento fechado em que se apaixona muito intensamente por uma outra pessoa. E aí a questão é, o que ela vai fazer? Ela vai viver essa paixão e aí ela vai se sentir culpada em relação ao companheiro ou à companheira desse relacionamento anterior, né? Esse relacionamento no qual ela está, ou ela vai escolher não viver esse amor, né? Essa paixão e se sentir culpada em relação a ela mesma, por ela não ter se dado a oportunidade de ter essa experiência. Então, sempre vai ter, e também ela pode se sentir culpada em relação a essa pessoa pela qual se apaixonou, por não permitir também que essa pessoa viva essa paixão. Então, sempre vai ter alguém que vai ficar magoado, né? Independente da situação, da decisão que eu escolha. Seja eu mesma, posso ficar infeliz e insatisfeita com essa decisão, me sentindo culpada em relação a mim mesma. É uma culpa existencial, uma dívida, né? Porque eu não me permiti viver aquilo. Ou culpada em relação ao relacionamento anterior, né? Essa pessoa com quem eu estou me relacionando, se eu estiver mantendo um outro relacionamento paralelo, ou também me sentir culpada em relação a essa pessoa por quem eu me apaixonei, por não permitir também a essa pessoa viver essa relação. Então, eu preciso escolher, numa situação como essa, em relação a quem eu consigo me sentir culpada, em relação a quem a culpa vai pesar menos para mim. E é isso que vai determinar a decisão que eu vou tomar. Então, essa é a culpa existencial, é uma culpa da qual não é possível fugir. Eu escolho a culpa que eu suporto carregar. E isso não só numa situação como essa, mais dramática, né, que ela colocou aqui para dar um exemplo mais elucidativo no capítulo, mas em relação a muitas outras decisões que a gente tem na vida, em que alguém não vai ficar satisfeito com a decisão que eu vou tomar. Então, eu vou acabar tomando a minha decisão baseado na culpa que eu consigo suportar. Se eu não consigo suportar que aquela pessoa
vai ficar muito chateada, muito infeliz, eu prefiro tomar uma decisão que deixe aquela pessoa satisfeita, mas aí eu vou ficar insatisfeita. Então, eu tô suportando mais carregar a culpa em relação a mim do que a culpa em relação ao outro, ou vice-versa, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar atenta quando for tomar decisões. Entender que por trás de uma decisão importante, crucial na vida, sempre tem uma culpa existencial junto. Se eu tiver consciência disso, eu entender esses bastidores que, na verdade, influenciam muito as decisões que a gente toma, vai ser mais fácil olhar para a situação de um panorama mais amplo, entender o que está por trás e entender o que está em jogo realmente, que é a questão da culpa. E aí, às vezes, ter essa percepção me ajuda a tomar uma decisão que esteja mais alinhada com aquilo que é chamado da minha alma, do que simplesmente eu não ter noção do que está acontecendo e ser apenas dominada por uma angústia que me dirige a tomar uma decisão que às vezes não é a decisão que está mais alinhada com o meu chamado. Então, essa é a questão da culpa existencial.